Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desse aplicativo você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Continuando a nossa exploração da série de filmes Alien. Alien em bom português, né? Porque acho que em inglês é Alien. Bom, esse episódio do Holodeck vai falar de Aliens no original, Aliens no original norte-americano, ou Aliens, o Resgate. Em português é Os Alien. Os Alien. Eu sou o Recruta Marcelo e aquela moça de bandana e trabuco enorme presa no giroscópio é a Capitã Sibila. Salve! E aí, tá preparada pra torcer pros Aliens e não pros Marines nesse? Preparadíssima pra descer ali no terceiro subnível do, como que é? Processador de atmosfera, né? É. Que é o nome do bagulho lá. Processador de atmosfera. Mano, meu filme favorito, tá? Sim, eu tenho uma paixão por esse filme que você não tem noção. E, engraçado, antes da gente começar a pauta, eu lembro que eu acho que eu já tava dando aula. Aí eu e uma amiga minha, a gente saímos da escola, a gente pegava uma lotação e ia lá pra estação Tatuapé do metrô pra pegar, né, metrô pra casa. E a gente entrou na Lojas Americanas, eu acho. Ali do shopping, no metrô Tatuapé, né? Na baciada de DVD, tinha uma baciada, assim, de DVD R$9,90. Eu lembro desse tempo. Que eu achei... Bons tempos aqueles. Eu montei minha coleção de DVD. Esses DVD de R$10. Puta, eu achei Aliens, o Resgate na baciada. Eu falei, não creio! Socorro, meu Deus! Não acredito. R$9,90. Acho que foi o melhor DVD que eu comprei na vida, assim. Foi na baciada das Lojas Americanas. Eu fiquei doida quando eu vi aquilo ali. Porque da série Alien, ele é o meu favorito, assim. Eu assisti ele primeiro e depois eu assisti os outros, né? Então eu assisti trocado, eu assisti na ordem invertida. Detalhe, a minha amiga ainda queria brigar comigo, ela queria comprar o DVD pra ela. Eu falei, não senhora, você tá louca? Só tinha um? Não, é meu. Só tinha um. Aí a gente rodou em cima da baciada pra procurar outro, não, só tinha aquele. Ela falou, então você faz uma cópia pra mim. Eu falei, tá bom, não fiz nunca, né? Mas beleza. Ela tá esperando até hoje. Tá esperando até hoje. Então, assim, gente, procurem nas baciadas de DVD que vocês podem achar coisa boa, tá? Às vezes sobra um ali. Eu acho que ele era tipo isso. Sobrou do lote. Uhum. Não, ninguém vai levar, bota aí R$9,90. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Claro, né? Obviamente. Bom, então, assim, o Aliens, o Resgate é o segundo filme, né, da quadrilogia oficial de Alien. Ele é só Aliens, né? No inglês, né? Ele saiu Aliens, o Resgate aqui. Saiu nos cinemas lá fora, nos Estados Unidos, em 18 de julho de 86. O filme original é de 79, né? Então foram 7 anos, 6 anos e pouco, né? Quase 7 anos, depois do Oitavo Passageiro. Foi produzido por Gale Anne Hurd e dirigido pelo James Cameron. Também o roteiro é dele, baseado em roteiros anteriores que ele mesmo escreveu. E a trilha sonora é do James Horner, que já é, acho que um nome bem conhecido dentro do cinema, né? O filme foi produzido pela companhia Brandywine e a 20th Century Fox, que também distribuiu o filme. E hoje podemos nos orgulhar de ter a Ripley como uma princesa da Disney, né? Já que a Disney hoje é a dona da série Alien. Olha, o sonho de toda menina ter a Ripley como uma princesa da Disney. Princesa Ripley? Não é? A rainha Alien é princesa da Disney agora. Olha aí. Sonho de qualquer menina. A Brandywine é a produtora de todos os 6 filmes da franquia, incluindo a saga do Alien vs Predador, né? Foi um filme que teve, para a época, um valor mediano de 18 milhões de dólares, tendo rendido mais ou menos 183 milhões de dólares em bilheteria. Então, é um filme que fez sucesso, né? Não podemos dizer que não fez, porque é um filme grande. A Sigourney Weaver foi nomeada para melhor atriz pela Academia e o filme ganhou o Oscar de edição e som
de edição de som e efeitos especiais. Como sempre, ficção científica ganha prêmio técnico, né? Mas o fato da Sigourney Weaver ter sido nomeada por melhor atriz, acho que foi, se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras vezes em que um filme de ficção científica ou de horror nomeou alguma coisa, né, ganhou a nomeação por alguma coisa que não fosse prêmio técnico. Porque a gente sabe que Hollywood, na verdade, não gosta de ficção científica, né? Agora, isso, Oscar. Dos prêmios que interessam, o filme ganhou 8 Saturno e ganhou um Hugo. É a melhor continuação da história do cinema, de acordo com a revista Empire, e eu concordo. Agora, Sibila, você falou onde você achou, né, o DVD. Você lembra quando você viu o filme pela primeira vez? Foi assim, no programa sobre o Oitavo Passageiro, eu comentei que a Fox fez uma maratona, né? Passou 1, 2, 3 e a estreia do 4. Mas antes dela fazer isso, eu já tinha assistido Aliens na própria Fox. E é engraçado, porque a versão que eu vi foi a versão do cinema, que tinha os cortes, aquela parte da Amanda Ripley, né, algumas partes ali do meio com os fuzileiros, algumas coisas foram tiradas. Os pais da Newt indo na nave, né, todas essas cenas foram cortadas na versão do cinema. E foi essa versão que a Fox passou. Eu só fui ver a versão completa quando eu achei o DVD na baciada das lojas americanas. E aí, quando eu assisti o DVD pela primeira vez, eu falei, gente, essas cenas eu não me lembro. E não tinha visto mesmo. Quando o Burke fala com a Ripley da filha, aquilo tudo eu não vi da primeira vez. Eu só fui ver anos depois, quando eu comprei o tal do DVD, que eu briguei com a minha amiga, né? A gente só faltou sair no tapa por causa do DVD. E foi assim que eu assisti. Você lembra o seu, Marcelo? Sua primeira vez? Eu acho que eu lembro. A minha memória é bem difusa, assim. Eu não tenho muita coisa relevante para lembrar da infância, então eu não tenho certeza exatamente quando foi que eu vi. Eu lembro que o filme teve um anúncio na Rede Globo, eu era criança, teve um anúncio na Rede Globo de que esse filme ia passar no Corujão. E eu fiquei acordado para assistir, porque eu gostei da proposta do filme. Eu não sei se eu já tinha visto Alien Oitavo Passageiro e não tinha feito a conexão entre um filme e outro, ou se eu vi Aliens o Resgate antes de ver Alien Oitavo Passageiro, porque a minha memória de ver Alien Oitavo Passageiro é bem mais nítida. Essa do Aliens o Resgate, eu nem lembro de ter visto o filme. Eu lembro que teve essa chamada e eu fiquei acordado, sem meus pais saberem, pra eu ver o filme no Corujão, porque o quarto dos meus pais era no fundo da casa e a sala era na frente, então dava tranquilamente pra fechar a porta e ninguém ver que estava vendo televisão de madrugada, que pelo menos pra mim, quando criança, era de madrugada, era uma hora assim impensável de ficar acordado. Mas eu não lembro de ter visto. Então eu não tenho essas memórias assim de ter visto a versão diferente, porque quando eu fui ver o filme com propósito, que foi quando eu comprei na época, era o DVD era do box que veio os 4 filmes. Na verdade, não foi o box, não. Eu e a Luciana compramos, olha só, eu já era adulto, eu tinha mais de 20 anos. Quer dizer, adulto, entre aspas, né? Em que eu e a Luciana fomos atrás de comprar os 4 filmes quando eles estavam saindo as edições especiais. Eu acho que foi... Que ano que foi isso? Que saiu em VHS primeiro, em 96, 97, 98, e depois saiu esses DVDs. E aí eu e a Luciana comprávamos os filmes, assim, tipo no Walmart, e íamos assistir com propósito, né? E eu gosto de explorar o filme. Eu vejo a versão normal, a versão cinematográfica, a versão especial 2, versão de comentários do editor de efeitos especiais, versão de comentários do técnico que segurou a câmera. Eu adoro essas coisas. Então... Meu Deus, cara. Só assiste o filme, pô. Não, essa parte de... eu amo ver o processo de produção do filme, sabe? Adoro ouvir essas histórias. Eu sou fascinado por essas histórias, tipo assim, você tá vendo esse fundo aí? Isso a gente pegou um trator e desmontou e pintou de preto e aí ficou os pedaços parecendo que era da engenharia da nave, mas é um trator que a gente desmontou. Adoro ouvir essas histórias. Não, eu adoro, eu gosto de assistir o making of, mas ficar assistindo comentário do editor de fotografia, da comentário, não sei, não, para, eu não tenho muito saco, não. O making of eu gosto, eu curto. Eu lembro que quando a Fox passou esse especial com os 4 filmes, ela passou também os making-offs antes do começo, né, de cada um. Assim, era um making-off mais enxuto, tipo 10 minutinhos antes de começar o filme, mas eu me lembro disso. Essa parte eu acho divertidíssima, como que eles fazem algumas cenas e tal, mas porra, ficar assistindo comentário disso, daqui, não tenho saco. O diretor narrando em cima da cena, não, tem saco, não.
Uma das curiosidades bobas sobre o elenco, que eu adoro, é que o filme foi praticamente uma reunião de Exterminador do Futuro, né? Que foi o primeiro filme do James Cameron, que ele tinha feito 2 anos antes. Ele também, né, o Exterminador do Futuro também foi dirigido pelo James Cameron, e tinha no elenco o Lance Henriksen, que aqui faz o Bishop, o Bill Paxton, que faz o Hudson, e o Michael Biehn, que faz o Hicks. O Bill Paxton, ele tem a honra de ser a única pessoa que foi morta por um Terminador do Futuro, né, pelo Terminator, por um Alien e por um Predador, que ele vai ser morto em 1990 no Predador 2 também. O Lance Henriksen também. Ele foi morto por... Ele não... Em Alien vs Predador... Em Exterminador do Futuro, ele foi atacado. Exterminador do Futuro, ele foi morto pelo Terminator. No Aliens, o Resgate, ele foi destruído pela Rainha Alien. No AVP... E ele foi destruído foi morto por um predador. Verdade, eu tinha esquecido da cena de morte dele. Tá certo. São os dois pioneiros aí agora. E tem a Jeanette Goldstein, que é a Michelle Rodrigues, antes de existir a Michelle Rodrigues, que interpreta a Vasquez. Grande Vasquez. Adoro a Vasquez. Que ela foi a estreia da atriz no cinema, e ela depois Mentira! Foi o primeiro filme dela. E ela depois ia interpretar a mãe adotiva do John Connor, em 91, em Exterminador do Futuro 2. E ela fez uma pontinha como oficial de ciências da Enterprise B em Jornada nas Estrelas da Nova Geração. E fez uma outra pontinha em Titanic, também do James Cameron. Parece que o James Cameron gosta dela. Ela nasceu em Beverly Hills, descendente de judeus russos, marroquinos e brasileiros. Ela tem sangue brasileiro. Sabe que eu gosto muito de pegar essas coincidências do filme do James Cameron? Olha, esse cara atuou também no filme e tal. Eu gosto disso. O Bill Paxton conta atores, nos extras nos extras de Aliens, o Resgate, ele conta que ele topou com o James Cameron, já tinham gravado Exterminador do Futuro, né? E ele topou com o James Cameron no aeroporto. E perguntou o que você tá fazendo. Ele falou, tô escrevendo uma continuação do filme Alien. E o Bill Paxton falou meio de brincadeira, assim, tipo, escreve uma cena pra mim aí. E foi embora. 6 meses depois, ele recebe ligação dizendo que o James Cameron queria ele fazer a audição pro papel do personagem. Cola aí, meu irmão. Bom, e tem também o El Matthews, que interpretou o Sargento Apone. Eu não sei como é que fala o nome dele. Apone, acho, né? Apone, né? Eles falam Apone na tradução. Ele morreu em setembro do ano passado, o ator. Ele foi fuzileiro de verdade no Vietnã. Nossa senhora, que difícil. Primeiro fuzileiro negro a alcançar a patente de sargento, que também era a patente do personagem dele. Isso. Ele ganhou 13 medalhas por bravura e 2 corações púrpuras no Vietnã. Eu acho que de interessante em Hollywood que ele também fez foi o Quinto Elemento, né? Ele faz um general lá no Quinto Elemento. E ele também era cantor e trabalhou como apresentador na rádio BBC 1. Ele morreu na casa dele na Espanha. Olha só, esse cara é viajado. Morreu com 75 anos de idade e a família não divulgou a causa da morte. Especula-se que ele morreu de veieira mesmo. Ele tava cheio de doença de velho, sabe? Tadinho. Eu adorava o Sargento Apone. Pena que ele apareceu tão pouco. Mas ele tinha um verdadeiro espírito de fuzileiro, né? Quando eles acordam, que eles saem da câmara, ele já bota o charuto na boca, bota o boné. Eu adoro essa vida. Outro dia na companhia, um dia na fazenda. Bora lá, vamos embora. Péssima. Gente, ele era muito cena. animadão, né? Você acha? Eu adoro aquela cena. Levanta o charuto, cara, que horror. É bem coisa de milico, né? Tipo... É tipo assim, já fiz isso tantas vezes, já vou deixar meu charutinho aqui, mas o charuto deve ficar meio gelado, não? Porque é um freezer, né? Bom, se tem um personagem de Aliens o Resgate que a gente não pode esquecer de falar, é o do Paul Reiser, em que ele faz o Burke, aquele burguês safado, vilanesco, engravatado, caralho, desculpa falar assim. Tem nome de vilão, né? Burke, pra mim é nome de vilão. Tem, total. Ele tenta passar uma coisa meio simpática pra Ripley, né? De parecer preocupado com ela, mas sabe que você não compra aquilo? Você fala, porra, ele é da companhia, ele não... Boa bisca não é, né? Então, assim, quem conhece o Paul Reiser da TV deve lembrar dele do Louco por Você, que ele fez com a Helen Hunt, né? Nos anos 90. E que era Mad About You, né? O nome original. E ele também esteve na segunda temporada de Stranger Things, né?
Essa Stranger Things eu nunca vi, mas eu acompanhei muito o Mad About You, né, o Louco por Você, quando logo que entrou a TV a cabo em casa, era uma das séries que eu mais assistia, que eu achava baratinha aquela série. Mas tem uma amiga minha que faz cosplay de Ripley, que é alucinada em Alien, né, totalmente alucinada, e ela diz que ela nunca conseguiu assistir Louco por Você. Por quê? Porque tem o Paul Reiser. De tanto asco que ela pegou do Burke, ela não conseguia assistir a série. Olha o impacto que o personagem teve na vida na vida do ator. Inclusive eu assisti um videozinho que foi eles reuniram o elenco em 2016, tanto que como é o nome dele? O Hudson. Bill Paxton estava vivo, né? Ele infelizmente faleceu há um tempo atrás. Reuniram ele, o Hicks, a Ripley, o Bishop, o James Cameron e a produtora do filme na Comic Con. E aí a repórter pergunta pro Paul Reiser: Pô, você faz um personagem bastante, como que ela fala? Não sei se é controverso ou se é mal, bastante irritante. Ele fala, você tá sendo generosa, né? Porque o Burke não presta. E todo mundo dá risada. Ninguém aguenta aquela cara do Burke, né? Aquela cara de anjinho que ele tem ali, não engana ninguém. Outra coisa, o diretor, o James Cameron, mandou que todos os atores lessem, né, os que seriam os fuzileiros coloniais, eles lessem Tropas Estelares, do Robert Heinlein, né, um grande clássico da UFC, e também treinaram por 2 semanas com fuzileiros de verdade. É pouco tempo, se você for pensar que outros atores treinam meses, né, às vezes 2, 3, 4 meses para você fazer um papel de um militar. Acho que a Mulher Maravilha treinou 8 meses, né, para fazer. A Gal Gadot treinou 8 meses para fazer o papel da Mulher Maravilha. A Brie Larson treinou por 6 meses. O elenco de Doom treinou com soldados na República Tcheca, eu acho. Também por uns 6 meses. O pessoal como que é o nome? O pessoal do Resident Evil, que faz os soldados da Umbrella, também treinaram com fuzileiros. Então, eu acho que eles devem ter um departamento de mídia já pronto para isso, né? Para receber ator e treinar. Porque acho que o pessoal de 13 Horas, dos Soldados Secretos de Benghazi, também treinaram com soldados originais. Então, tudo pela veracidade, né? Para parecer de verdade. Você já tinha o sargento original, o sargento Apone, né? Que era um sargento de verdade, aí você tinha que ter soldados que parecessem de fato ser soldados, né? Atores que parecessem ser soldados. Então, querendo ou não, essas 2 semanas ajudaram esses atores a se integrar e agir como uma equipe. Porém, os atores que fazem Ripley, Burke e aquele bestão do Tenente Gorman, eles não participam desse treinamento porque é para ajudar nessa sensação de que eles são fora, né? Que eles não fazem parte. Tanto que tem uma cena em que um dos soldados comenta com o Hicks, né? Que ele fala, pelo visto o novo tenente não é bom o bastante para comer com o resto da turma. Então você já sente que tem ali, né? Um estranhamento entre o oficial superior e a galera ali, os recos. Ah, você me lembrou de uma coisa. Essa cena me fez me lembrar de uma coisa. O Bill Paxton, ele conta uma história engraçada com ele e o Lance Henriksen, porque o Lance Henriksen fez mesmo aquilo originalmente no roteiro, era pra ele fazer só na própria mão, aquele negócio da faca, na hora da refeição lá. Sim. E aí, o diretor não, algum deles, eu não lembro quem foi que falou assim, mas não tem muita graça. E se os outros caras pegarem o Hudson e colocar a mão dele em cima, assim, for os atores que tiverem essa ideia, sabe? Então aí o Lance Henriksen passou, eles deram várias facas pra ele e ele passou um tempão treinando, assim, dias treinando pra fazer aquilo. Eles filmaram com aquela, chama Magicam, que você pode mudar a velocidade dela. Você vai gravando em 24 quadros por segundo e pode acelerar, né? Pra poder conseguir aquele efeito de que ele tá batendo muito rápido. Mas o Lance Henriksen teve que fazer aquele mesmo. Aquilo não foi segunda unidade. Geralmente quando você tem close-ups assim é segunda unidade. É quando você vê, por exemplo, sei lá, no Retorno da Múmia, a Rachel Weisz, quando ela vai lá e pega no começo do filme, que ela abre a caixinha, tipo assim, quando ela abraça o Rick, ela tá com as unhas compridas, mas a mão que abre a caixinha são mãos de unhas curtinhas, porque aquilo, depois que os atores forem embora, é a segunda unidade, vai lá, pega literalmente qualquer pessoa, né, e levanta essa coisa aí, igual Die Another Day de 007, uma hora que o sargento lá, o general da Coreia do Norte olha para um busto do filho, e ele é super velho, né, tem tipo 70 anos, aí ele passa a mão no rosto do busto do filho, assim, só que no close-up é uma mão de alguém de uns 30 anos, sabe?
Esse é muito comum, é muito engraçado ver isso. E ali era o Lance Henriksen mesmo, e ele treinou. E na cena, depois, mostra que ele cortou o dedo, né? Que é quando a Ripley vê que ele é robô. Na filmagem, ele cortou o dedo do Bill Paxton. Uma hora ele acerta o dedo do Bill Paxton. Não, aquilo não podia alguém sair sem um corte, cara. Não é possível. Não tinha como. Se fosse eu, ia ter que fazer cirurgia para reimplantar dedo, porque eu ia errar tudo, né? O Bill Paxton brinca... ia cortar o dedo de alguém ali. O Bill Paxton fala brincando que aquele grito que vocês ouviram era autêntico, não era atuação, não. Quem tem cu tem medo, né? Ai, meu Deus. Bom, a Sigourney Weaver não estava muito animada, assim, para voltar, né, na personagem da Ripley. Se não me engano, teve problema até com o cachê da atriz. E depois ela chegou a comentar que mais da metade do que ela recebeu por Aliens ficou com impostos e pagamento do agente. Nossa. Então ela praticamente não recebeu nada. Sério, ela tá bem chateada. E o projeto inicial não tinha ela, né, de verdade. Mas o James Cameron acabou convencendo ela, o estúdio aceitou o dinheiro que ela pediu, e depois o James Cameron acabou convencendo ela. Sigourney Weaver não é muito fã de arma, mas ela acabou fazendo o filme que tem um tom mais militarista do que o anterior, né? E acabou se empolgando por conta da animação, né, digamos assim, do James Cameron. Alguns atores bem magros e altos, atletas, na verdade, eles contrataram, né, para interpretar os aliens. Só que sempre que os atores humanos não eram necessários, ou como quando os monstros andavam pelas paredes, por exemplo, a produção usou animatronics feitos bem mais altos, acho que até 2,40 m, e bem mais magros do que seria possível usando atores, o que acentuava a aparência alienígena dos xenomorfos, né? Outras diferenças legais desses aliens pro monstro do primeiro filme é a ausência do domo na cabeça. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na nossa primeira gravação. Então, você consegue ver a estrutura do crânio, que normalmente é pouco visível. É pouco visível no primeiro, no terceiro e no quarto filme. O domo é teoricamente translúcido, né, no Alien do primeiro filme, só que na prática é muito difícil de ver, porque o filme é muito escuro, né? Mesmo nos brinquedos... o Alien tá praticamente na sombra o tempo inteiro, né? Você só vê ele de relance, e mesmo que esteja na frente, a iluminação não é muito boa. Mesmo nos brinquedos que foram lançados para capitalizar em cima dos filmes, é difícil de ver. Eu tenho uma action figure do Alien que até dá pra ver o crânio dentro do domo da cabeça. Mas a luz tem que bater certinho, assim, sabe? Você tem que colocar a luz atrás dele, aí você consegue ver o domo. Qual que é o Alien que você prefere, Sibila? O do Ridley Scott ou esse do James Cameron? Nossa, agora tu me pegou, porque... complicado. Eu conheci a franquia Alien pelo Aliens. Acho que é por isso que eu tenho uma memória afetiva muito mais ligada a esse do que o Oitavo Passageiro. E então, assim, difícil dizer isso. Mas apesar de eu ter em alta consideração o filme do Ridley Scott, eu prefiro a versão do James Cameron. Porque não só pelo filme em si, pela forma como foi construído, pelo fato da colônia ter sido terraformada, o ninho dos aliens, de você ver a rainha alien, mas pelo desenvolvimento da Ripley. Eu acho que se eu tivesse assistido o Oitavo Passageiro antes, eu não teria ficado tão fã da Ripley quanto eu fiquei. Engraçado isso. Eu acho que o que me encantou em Aliens foi justamente a Ripley. A evolução dela... Tá certo que o terceiro e o quarto filme não são lá grandes coisas, mas se você acompanhar apenas a evolução da Ripley, ela vem de uma caminhoneira do espaço, né, praticamente, para uma sobrevivente líder, né, guerreira. Aí ela chega no terceiro filme, ela se torna de verdade a líder daqueles prisioneiros, para no quarto ela praticamente se tornar um alien, né, ela se funde com a criatura que ela tanto perseguiu. É uma evolução muito interessante. Bem ou mal, bem feito ou mal feito, os filmes deram uma evolução para essa personagem que é muito bom, né? Muito bem feita, você pode discutir muita coisa, mas eu ainda vou ficar com o filme do James Cameron. Você tem alguma preferência? Eu gosto do design original do H.R. Giger pro filme do Ridley Scott, porque é um alien grandão. Só que tem uma cena que quebra o suspension of disbelief, que é a hora que ele mata a Lambert, eu acho, que o ator tá agachado, tá acocorado, e a instrução do diretor é para ele se desenrolar.
Ali você vê direitinho que é um cara com uma roupa, sabe? E uma cabeça. E enquanto que os aliens do James Cameron, eles são mais alienígenas, né? Especialmente quando você vê aquelas cenas que eu adoro, que é as cenas deles andando pelas paredes, andando pelo teto, que é um truque de câmera super simples, assim, né? Eles fizeram um cenário ao contrário, o ator corre no chão e depois eles viram. Você só inverte depois, tranquilo, né? Cena de alien pulando é também muito comum, eles colocam o cara lá em cima e o cara cai, e aí eles invertem pra ficar parecendo que o alien pulou, assim. Então, eu gosto mais do design original com o domo liso. Acabo preferindo. Mas o James Cameron acrescentou essa ideia de são as criaturas bem mais alienígenas, que eu achei legal. Agora, se o filme O Oitavo Passageiro é de 79, o segundo só saiu em 86, o que foi que atrasou tanto a produção e o lançamento de Aliens o Resgate? Dinheiro. Os produtores, né, os donos dois dos donos da Brandywine Productions, né, que produziram todos os filmes do Alien, o David Giller e o Walter Hill, eles queriam fazer uma continuação imediatamente depois do primeiro filme. Se tem um gênero que nunca sofreu de falta de continuações, é o horror, né? Misericórdia, né? Só que... Misericórdia. O então presidente do estúdio, da 20th Century Fox, um cara chamado Alan Ladd Jr., também queria fazer uma continuação. Só que a Fox, naquele ano, estava sendo comprada. E naquela época do Ano Novo, bom, enfim, sempre que tem dono novo, o cara tem que mijar no poste, né? Então, eles tiraram Alan Ladd e colocaram gente nova lá que não estava interessada em fazer continuações naquele momento. Para eles, o filme não tinha lucrado tanto. Conversa fiada, mas enfim. Além disso, a Brandywine Productions processou a Fox por conta da divisão dos lucros do filme Alien: Oitavo Passageiro. Que a Fox, eles alegavam que a Fox tinha mentido na quantidade de ingresso e ficado com mais dinheiro e não estava pagando a porcentagem que eles tinham concordado. Essa briga foi durar até 1983. Quando o processo terminou, já tinha novos executivos no comando da Fox, de novo, e esses caras queriam sim uma continuação. Ainda não tinham esquecido, né, do Alien: Oitavo Passageiro. Numa série de coincidências, os produtores tiveram acesso ao primeiro roteiro do James Cameron, ao primeiro roteiro que o James Cameron tinha feito pro Exterminador do Futuro, e queriam trabalhar com ele alguma coisa. E eles estavam numa discussão lá na produtora, numa mesa, conversando com James Cameron, só que o projeto que eles estavam discutindo não estava indo para lugar nenhum. E aí o James Cameron, beleza, obrigado, valeu, até a próxima. Ele estava levantando, assim, né? E nessa reunião, um dos produtores, o James Cameron conta que ele estava indo embora. Quando um dos produtores citou que eles tinham um projeto para um filme chamado Alien 2, né, que seria a continuação de Aliens. E o James Cameron falou assim, na hora eu fiz cara de poker, né, tipo assim, não, beleza, deixa eu dar uma olhada. Mas por dentro ele tava assim, yes, que legal, adoro esse filme. Qualquer um estaria desse mesmo jeito, né? Porra, não acredito, caralho! O James Cameron topou na hora. E o problema é que no dia seguinte foi oferecido para ele reescrever o roteiro de Rambo 2. E 3 dias depois, ia começar a pré-produção do Exterminador do Futuro. Aí ele conversou com a... Agora eu não lembro quem que ele conversou. Ele falou com alguém que tinha trabalhado com ele em outro filme. Não, o Exterminador do Futuro foi o primeiro filme dele. Alguém que tinha trabalhado com ele no roteiro do Exterminador do Futuro. Agora eu não lembro quem foi. Ele perguntou assim, e agora, o que eu faço, né? Vou estar com 3 filmes, 2 roteiros pra fazer. O cara falou, pega esse dinheiro aí, foda-se. Ele falou, beleza, né? Filho, né, mano? Eu, né? De acordo com o James Cameron, na versão do filme com comentários do diretor, ele passou um período de 3 meses enfurnado em casa, literalmente trabalhando em 3 roteiros ao mesmo tempo. Ele fez uma conta, assim, eu tenho 3 meses, eu preciso fazer 3 roteiros, tantas páginas para cada roteiro. Aí ele fez a conta lá, quantas páginas ele tem que escrever em 1 hora, quantas horas tem no dia. Ele falou, beleza, é o que eu tenho que fazer. Só que, claro, isso atrasou o filme, né? O atraso aumentou ainda mais porque o Arnold Schwarzenegger, que ia ser o protagonista do Exterminador do Futuro, topou filmar Conan o Destruidor, atrasando as filmagens do Terminator em 9 meses. Só que a malice que vem pra bem, né? Como diria minha mãe, porque o James Cameron aproveitou o hiato, né? Que não ia conseguir filmar o Exterminador do Futuro, pra se enfurnar em casa de novo e trabalhar furiosamente no roteiro de Alien 2. Ele estava tão empolgado com o projeto que continuou trabalhando no roteiro e em conceitos visuais para o filme, mesmo enquanto filmava o Exterminador do Futuro.
Lembrando que até o momento nada estava certo com a Fox, tá? Só que o Senador do Futuro foi um puta de um sucesso, foi o primeiro filme dele, né? Foi um puta de um sucesso. Então o novo presidente do estúdio, um cara chamado Larry Gordon, ele é bem famoso na história da 20th Century Fox, assim, ele é responsável por vários grandes filmes da Fox nos anos 80 e 90. Ele topou dar o filme pro Cameron dirigir e produzir, porque até então ele tinha sido encomendado só o roteiro, né? Ele e a esposa, a Gail Ann Hurd, que sempre... Hurd, né? Desculpa. Gail Ann Hurd. Acho que eu chamo ela de Gail Hurd. Gail Hurd. Que difícil. Enfim, ela foi a esposa dele até 89 e ela sempre trabalhou como produtora com ele, né? Dos filmes dele. Eles toparam. O lançamento do filme foi marcado para 1986, lembrando que já era 1984. E essa história... O James Cameron conta numa entrevista pro Blu-ray do filme que saiu naquela antologia com os 4 filmes, que saiu em 2010. Uhum. Sei, que eu sempre quis, meu Deus. É muito bonito aquele box. O box do DVD, que eu já tive, eu vendi depois pra comprar o do Blu-ray. O box do DVD é bonito, mas o box do Blu-ray, ele tem aquele negócio brilhante, assim, que você mexe a caixa e ela brilha diferente, muito bonito. Falando naquele box, que além de bonito, né, ele porque a capa brilha, como eu falei, tem uns livretos com foto de produção. Aquele box é a melhor fonte de informação sobre todos os filmes. Tem 2 vezes mais extra do que tem filme, sabe? Tem entrevista com o pessoal envolvido no filme, tem o que eu mais gosto, né, que é versões do filme com áudio de comentário do diretor, produtor, compositor, diretor de fotografia, etc. E a versão do box do DVD tem esses extras dentro do filme, mas tem menos coisa que os Blu-rays. Blu-ray cabe mais, né? E falando no box, como todos os filmes que tem lá, o seu tocador de DVD, ou seu tocador de Blu-ray, ele vai perguntar qual que é a versão que você quer ver na hora que você coloca o disco. Tem a versão de todos os filmes, tem a versão de cinema e do Aliens, o Resgate, tem uma edição especial, entre aspas. A diferença é que para sair no cinema em 86... O estúdio mandou o James Cameron e a Gail Hurd encurtarem o filme para mais perto de 2 horas. A produtora, né, a Gail Hurd, ela conta que na época não tinha multiplex, então os filmes não podiam ser tão compridos que nem hoje, né? Tinha que dar tempo de exibir a maior quantidade de filme possível num dia. Então eles tiveram que cortar umas cenas importantes, como a família da Newt achando a nave alienígena, toda aquela parte deles preparando as remote guns, uma cena importante da Ripley no começo do filme que deixou a Sigourney Weaver puta, que é aquela cena em que ela vê o negócio da filha. Que é uma cena extremamente importante para entender a ligação dela com a Newt. Uhum, essa foi a versão que eu vi pela Fox. A primeira versão que a Fox passou foi essa. Só comprida? Quando eu comprei... Não, a do cinema. A do cinema. Aí quando eu comprei aquele DVD que eu disputei a tapa com a minha amiga, na baciada da Americanas, quando eu assisti esse DVD foi que eu vi esses extras. Eu falei, maluco, agora faz sentido. O filme ganha uns 15 minutos, eu acho. Foi só quando o filme saiu em VHS, em 1990, que essas cenas cortadas foram restabelecidas. Porque aí no VHS você não precisa de tempo mínimo. Sim. Eu acho que esse filme, o filme mais comprido, o filme edição especial, é realmente melhor para criar um ambiente e a relação entre as personagens. E o James Cameron, nos extras, que diz que essa é a versão do filme que ele considera como a versão dele. Até onde eu consegui verificar, a edição especial mais longa só existe em mídia física. Todas as versões digitais que eu achei para comprar, como por exemplo no YouTube, é a versão de 2 horas e 17. E enquanto que a edição especial tem 2 horas e 34. É bastante tempo. Essa edição especial que eu prefiro, essa mais longa. Porque muita coisa fez sentido. Não que a versão do cinema seja ruim, não é nem isso. Mas tirar essa parte da Amanda Ripley, você sente que a ligação que ela tem com a Newt não te convence direito. Mas por que ela tá tão ligada na menina? Né? E eles têm muito mais cenas de diálogo, que é uma coisa que eles acabaram cortando. Tipo assim, eles pularam mais direto pra ação. Tem muita cena de diálogo entre os soldados que foi perdida, né? Tem o filme, ele, digamos assim, enrola mais um pouco, mas para criar um clima para você, né? Exato. Enquanto o Cameron estava tratando o roteiro do Alien, o tal do Alien 2, né, que ainda era esse nome, ele já tinha uma ideia anterior chamada Mother, né, que era um alienígena numa estação espacial. Então ele acrescentou a personagem da Ripley, os fuzileiros coloniais. Esse foi o primeiro rascunho, ou o que eles costumam chamar em Hollywood de tratamento, que foi o que a produtora acabou comprando. Assim como muita coisa em Hollywood, né, os roteiros acabam passando por várias mudanças, conforme se muda roteirista, se não muda, se as ideias aparecem, se não aparecem, o roteiro sempre acaba sofrendo, né, várias alterações, até mesmo durante a filmagem.
Mas existiram problemas no depois, né? Tem uma história interessante sobre o envolvimento da Sigourney Weaver, que fala que ela não queria mais fazer a Ripley, e mudou de ideia com a empolgação do James Cameron, que ele convenceu, a Fox acabou dando o salário que a Sigourney Weaver queria, né? Ela já tinha crescido muito desde do Alien, o Oitavo Passageiro, até a gravação do Aliens. Ela já tinha se tornado uma estrela, né? Já tinha explodido e tal. Já era uma atriz bem conhecida. Só que como eles não queriam pagar o que ela estava pedindo, a Fox mandou o James Cameron tirar a Ripley e reescrever a merda toda. E ele falou, cara, sem Ripley esse filme não rola. Não, você não vai convencer ninguém de que esse filme sem ela vai rodar, né? Não me convenceria também, gente. Não rola. O estúdio chiou, claro. Todo estúdio chia, né? Quando vai dar dinheiro para alguém. E acabou pagando os $1 milhão que a Sigourney Weaver pediu, que era cerca de 30 vezes mais do que ela recebeu no primeiro filme. Cara, 30 vezes mais? Uau, hein? Se quiser que ela não recebeu nada pelo primeiro filme. Queria ter esse poder de diálogo, entendeu? De negociação, porque recebeu $1 milhão. Só que, como eu até comentei um pouco antes, depois ela ficou chateada porque o que ela perdeu desse $1 milhão foi pro agente para pagamento de impostos. Então ela acho que ela ficou com menos da metade. Não sei se você tá sabendo, mas esta semana tá rolando uma greve, um protesto dos roteiristas em Hollywood. A guilda dos roteiristas pediu para os roteiristas demitirem os seus agentes. E vários roteiristas de primeiro escalão demitiram seus agentes. Inclusive dizendo, eu trabalho para esses caras, eles são ótimos, mas não tá para sustentar o mercado do jeito que tá. Basicamente, quem tá ficando rico são os agentes dos roteiristas e não os roteiristas. Os filmes rendem 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões e os roteiristas continuam ganhando a mesma coisa. Porque, tipo assim, é uma série de acordos que foi feito lá nos anos 70 que a guilda de roteiristas está querendo mudar até hoje. Então tá tendo uma crise nos Estados Unidos. Pode ser que nós vejamos atrasos em produções agora para esses próximos meses, se a briga entre... E não faz muito tempo, né? Teve uma paralisação dos roteiristas que atrasou um monte de séries, Supernatural, né? Ficaram pela metade porque não tinha roteirista. Eu lembro disso. E tudo isso, inclusive aquela de 94, teve uma outra que atrasou a produção, por exemplo, de Jornada nas Estrelas. Eles estão tentando, é um problema em que os agentes estão comendo um pedaço muito grande do salário dos roteiristas desde os anos 70, que eles estão tentando resolver. E agora parece que chegou um ponto em que tá rolando um processo, né? Sabe? Vamos ver o que vai acontecer. E assim, vamos lembrar de todos os grandes episódios memoráveis das séries que a gente gosta, tem trabalhos de roteiristas geniais atrás deles, né? A gente não costuma pensar nessas pessoas que escrevem esses roteiros que a gente gosta tanto, mas pensa você manter a coesão de uma série, tipo Supernatural, quantas temporadas são, né? Nossa, vai acabar na 15ª. Arquivo X, Stargate, ainda mais quando você tem o Technobabble, em que você precisa manter a coerência, né, daquela tecnologia. Olha a produção desses caras, dessas pessoas. Então, vamos valorizar esse trabalho aí, né, gente? Se o agente tá levando mais do que o cara que cria, porra. Pra falar nisso, eu descobri anteontem que tem Stargate Universe no Hulu. Agora eu tô tentando achar o Atlantis, porque lá é o único Stargate que tem no Hulu. Quando eu assinei, tinha até o primeiro Stargate, né? O Stargate SG-1, eu comecei a ver do começo. Mas depois saiu. Pelo amor de Deus, eu não acabei de ver Atlantis. Atlantis tem quantas temporadas? 7? 5. Eles cancelaram a 6ª pra produzir Universe. Então, eu posso ver Stargate Universe sem acabar de ver Stargate Atlantis? Pode ver, não tem problema. Ela é bem independente. E assim, o pessoal chiou com Stargate Universe, mas ela tem roteiros muito inteligentes. Muito mesmo. Ela é bem mais introspectiva, né, do que as outras, até porque ela é mais barata de produzir, os outros episódios eram caros, e ela, por isso, é muito mais introspectiva, tem muitos aspectos antropológicos, ela tem roteiros muito inteligentes, vale a pena mesmo. Beleza, bom saber, eu vou começar a assistir. Mas e o filme em si, Sibila? Por que ele é tão diferente do primeiro Alien? Eu imagino que muitos fãs do primeiro filme tenham ficado um tanto desapontados com o segundo por achar que ele é mais de ação, né, do que ser aquele filme mais thriller psicológico do Oitavo Passageiro, né? Então, o Alien 2 do James Cameron passou a se chamar Aliens, né? Você já bota um plural aí.
Achei que foi interessante essa medida de você ter Alien e depois Aliens, né? Você manter a identidade visual, digamos assim. Mas aí, no português, cagaram tudo e colocaram Aliens o Resgate, né? Pelo menos não foi Aliens a missão, né, cara? Porque toda continuação no Brasil é a missão. Aí o terceiro seria Aliens o Retorno. Né? É sempre assim, Aliens 4, Aliens como que é? A Revolta. A Aliens 4 seria a vingança do Alien. O clone de Alien. Ai, meu Deus do céu. Pioramos que já tava ruim. Ai, meu Deus. Bom, o James Cameron não queria repetir a fórmula do primeiro filme. Ele queria criar um universo único onde o filme dele ia passar. Ele queria a própria visão dele, né? Ele não queria fazer uma simulação do primeiro. Ele não queria repetir muito aquela fórmula. De qualquer forma, o filme tem um certo aspecto claustrofóbico do primeiro, quando aquela nave cai e eles ficam presos, né? Você meio que recria aquela claustrofobia do primeiro filme. Eu gosto desculpa muito. te interromper, mas eu acabei de lembrar de uma coisa, falando da claustrofobia. Uhum. O James Cameron comenta nos comentários, né, do filme que ele tentou reproduzir, né, aquele efeito lúgubre de um ambiente isolado e ser fechado lá dentro, que o Ridley Scott deu. Só que assim, ele rasga uma seda pro Ridley Scott nessa hora, porque ele fala assim, eu não dei conta, o Ridley Scott é um gênio, eu tentei. Esse é o melhor que eu pude fazer. Mas olha, eu gostei, sabe? Gostei mesmo. É um planeta hostil, muito frio, né? A companhia gastou muito para terraformar aquilo, que o Burke orgulhosamente fala, né? Que o processador de atmosfera é de fabricação da Weyland-Yutani. Ele não precisava fazer aquela propaganda. Burguesinho do caralho. Mas beleza. Então, de acordo assim, com uma matéria da revista Time na época, a inspiração para Aliens foi a guerra do Vietnã. Então, como que você tem uma força, um poder uma força que tem um poder de fogo superior, vai para um lugar hostil, não conhece porra nenhuma, né, do terreno, é um povo arrogante, despreparado, etc., e que mesmo toda aquela tecnologia, ele não consegue ir contra um adversário que é tecnologicamente inferior. Mas que ele pode ser tecnicamente inferior, mas ele é determinado e ele conhece melhor o ambiente. Os Estados Unidos adoram se meter nas merda dessa, né? Porque a Batalha de Mogadiscio foi isso. Eles saíram despreparados da base, não levaram água, não reforçaram o colete, só fizeram bobagem, entraram lá na capital, né, no centro de Mogadiscio, para tentar pegar os correligionários do general Aidid, e foi aquela merda, né? Que inclusive é o filme do Ridley Scott, não é? É o Black Hawk Down. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito de filme em que os americanos apanham. Esse filme, o 13 Horas, os Soldados Secretos de Benghazi, porque você vê que assim, os caras não aprendem. Caraca! É sempre assim, é uma história que sempre se repete, né? É uma força tecnologicamente superior que não entende o adversário que, apesar de ser tecnologicamente inferior, conhece o terreno e tem uma tenacidade feroz. Foi o que aconteceu na Guerra do Vietnã, foi o que aconteceu em Mogadiscio, foi o que aconteceu aqui em Aliens, o Resgate. Sim, exato. É interessante essa inspiração dele, né? Porque tem aquela cena em que eles estão se preparando e o Sargento Apone tá lá, né? Incentivando a galera. Quem que nós somos? Fuzileiros! Quem que nós somos? Fuzileiros! Vamos aí! Uhul! Vamos aí! Toma um cacete dos aliens. Morre quase todo mundo, né? Eles perdem quase que toda a equipe. Aquilo foi bem legal. Eu achei bem interessante, porque meio que parece um alívio cômico depois que você pensa, né? Coitados. Foi uma morte terrível, mas beleza. Não mereciam aquilo. Quando a gente olha para os cenários do filme, ele parece realmente muito grandioso. Você tem cenários bem alienígenas, eles conseguiram fazer um cenário legal. Só que James Cameron, assim, brigou com o estúdio, com Deus, com o mundo todo, para conseguir fazer com que o filme saísse na data determinada pelo estúdio. Ele não tinha um orçamento tão grande. A equipe britânica, porque eles estavam filmando no Reino Unido, né?
Não estava acostumada. Eles filmaram nos Pinewood Studios, na Inglaterra. Que tem uma foto da Sigourney Weaver testando um lança-chamas no gramado do estúdio. Você já viu essa foto? Sim, porque muito louca, acho que depois vai falar, acho que depois, não sei se é você ou se eu vão falar isso, mas essas armas funcionavam de verdade. O lança-chamas realmente jogava fogo 7 metros de distância. Mano do céu, entendeu? Deve ser muito bom pra acender uma churrasqueira, né? Pensa. Do vizinho. Se o vizinho estiver ouvindo funk na sua porta, é só você sair com um daquele, cara. Acabou, morreu o assunto. Então, a equipe britânica não estava acostumada com esse ritmo de trabalho, né, dos americanos, e vamos entender também que as práticas trabalhistas dos norte-americanos até hoje parece que vem do século tipo 19, né, 13 colônias. A Gayle Hurd, ela conta essa história de que um dia de 12 horas, 14 horas em Hollywood é normal. E na Inglaterra, no Pinewood Studios, eles não queriam saber. Primeiro que eles estavam sendo pagos independente de ter filme ou não, né? Não é por demanda, eles são assalariados. E dava 8 horas e 9 horas de trabalho, os caras queriam ir embora. Então, assim, eles falam isso de um jeito assim, olha como eles são preguiçosos, como nós somos industriosos, né? Porque eu entendo o lado dela e do James Cameron. Quando você está fazendo esse tipo de trabalho que eles fazem, que é praticamente uma filmagem de guerrilha, vamos considerar que é o segundo filme de James Cameron, tinha muito pouco dinheiro para cinema. Esses caras fazem o trabalho por paixão, por amor, então eles dão o sangue. Ao mesmo tempo, eles querem contratar pessoas novas, pessoas empolgadas, que têm algo a provar. E isso foi o que a Gayle Hurd falou. A gente gosta de contratar gente novinha que tem algo a provar, que vai virar a madrugada porque tem que entregar um negócio amanhã. Na Inglaterra, eles era gente mais velha, já mais, como ela falou, assentada na posição e queria saber do salário só. Eu entendo a crítica dela, mas não concordo, cara. Eu também não, sabe? Na boa. Tudo bem você virar a madrugada editando o filme, porque o filme é seu, mas o cara ainda é um assalariado. Se o filme vai lucrar 200 milhões ou vai ser um fracasso de bilheteria, o cara ainda vai receber o salário dele. Sim. Eu já passei por isso, eu já passei pelas duas situações em que o chefe estava querendo que a gente tirasse leite de pedra e eu me revoltei, inclusive depois, quando eu pedi demissão, 3 anos depois, o chefe lembrou daquilo e me elogiou, dizendo como eu fui um líder da dissidência, né? Marcelo liderando a resistência, hein? Pois é. Não, é porque eu revoltei e falei, não vou fazer essa porra não, e convenci os meus outros, eram 9 funcionários só, convenci os caras, esses caras, pra quê? Pra eles depois ganharem a participação nos lucros e a gente continuar com o nosso salário aqui, sabe? E ao mesmo tempo, não há muito tempo atrás, ano passado, por exemplo, eu tive uma série de vídeos que eu precisei fazer lá pro Gamerati, que era coisa assim, não só era pra ontem, como era um trabalho ambiciosíssimo, como estava tendo alterações no meio do trabalho. E a Luciana conta assim, que eu dormi por 2 dias. Nossa. Depois daquela semana. Foram 5 dias em que eu ia dormir às 4 da manhã, acordava às 8, sabe? E não comia. A Luciana tinha que trazer comida para minha equipe, porque tinha que acabar aquele projeto. Só que eu estava emocionalmente envolvido. Eu queria ver aquele projeto pronto. Tudo bem que eu ganhei uma grana preta por causa do projeto, por causa disso, né? Mas... eu entendo os dois lados. Você tá pouco se fudendo pro chefe que é seu salário porque você não sente parte daquilo. E quando você se sente parte aqui, esse filme é meu, né? Mas eu continuo não concordando com ela ou com James Cameron ou com as práticas trabalhistas medievais dos Estados Unidos. Você acredita que as pessoas têm 15 dias de férias, cara? As pessoas têm 15 dias de férias nos Estados Unidos. E as mulheres que entram em licença maternidade, que não têm licença, elas têm que voltar com 1 mês. Só funcionário público federal e por causa do Obama. Cara, assim, tem ator que fica vamos supor, ator de série, né? Que é um compromisso bem mais longo, você tem que estar lá praticamente todo dia. Eles chegam a ficar 12, 14 horas num estúdio. Cara, entendeu? Meu Deus! Eu acho que a gente tem que botar, assim, um meio termo, né? As pessoas precisam de descanso também. Essa coisa do ficar 24 horas por dia disponível, velho, não é à toa que tanta gente adoece. Né? Não é à toa que tem tanto ator e atriz com problema psicológico. A primeira atriz que usa drogas ou se mata. A primeira atriz que ia fazer a Janeway, você conhece muito bem essa história, essa é a Nicole Janeway. Sim. Ela não deu conta. Depois do 2º dia de filmagem, ela falou, foda-se essa merda. Sim. A Kate Mulgrew, ela fala esse elogio, tipo assim, eu dou conta, né? Consegui. Só que assim, ela custou o relacionamento dela com as filhas, né? Pois é. Então, até que ponto esses atores estão com... Os grandes atores têm lá o seu trailer, tem, né, o seu espaço...
E a raia miúda, como é que fica? E os figurantes, eles estão descansando? Tem água? Tem acompanhamento médico? Eles estão embaixo do sol ou não? Pô, é uma indústria, o nosso entretenimento também está custando, pode estar custando a estabilidade desse povo, a gente não pode esquecer disso. Então, eu acho justíssimo os roteiristas fazendo greve, despedindo, como se fala, os agentes, os atores pedindo mais dinheiro, porque, cara, não deve ser fácil fazer um negócio desse. E, sabe, eles levaram todo mundo para Inglaterra, foi o mesmo estúdio, né, onde eles fizeram, onde o Ridley Scott fez o primeiro. Foi. O mesmo estúdio, né? James Cameron ainda foi considerado novinho demais, tinha 31 anos, né? Era considerado novinho demais pra trabalhar. Ninguém levava o coitado a sério. Coitadinho, gente. Se bem que eu acho James Cameron um homenzinho de merda, assim, sabe? A Catherine Bigelow tem coisas horríveis pra falar dele. Ele tinha, a Anne Heard fala, a Gay Heard fala que ele tinha 31 anos com cara de 20. E que depois eu fui ouvir outras histórias sobre isso. O ritmo de trabalho na Inglaterra, de cinema, de TV, significa que você tem que escalar todos os degraus. Então, para você virar diretor, para você virar produtor, você tá velho já. Nos Estados Unidos, valoriza-se muito esse... Como é que é? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, sim, né? Sim. Então, eles não respeitavam ele. Também, ela, na época, acho que tinha 22 também. Então, eram uns caras de 40 anos de trabalho no Pinewood Studios que falavam assim, o que são esses dois moleques dando... Dord pra gente aqui. Além dele ser muito novo, tinha o fato da Gale ser mulher. Também já tem outra questão machista em cima, né? E ela conta que eles eram muito fiéis ao Ridley Scott, que eles não gostaram de saber que o segundo filme estava sendo feito por um garoto, sabe? Nossa, meu Deus do céu. Até porque o filme causou um impacto tão grande que eu acho que quem pegasse o projeto ia acabar ficando marcado, né? Do tipo, ou faz sucesso ou se fode aí. Era capaz de afundar a carreira de alguém se esse filme não tivesse feito sucesso, né? Então, assim, muita gente insistia em fazer a coisa de um jeito, não do jeito que o diretor queria, como, por exemplo, o caso do diretor de fotografia, né? Queria um filme claro, todo brilhante, etc. E foi demitido. Vai lá, atrasa mais a produção um pouquinho. Né? O Bill Paxton contou que os ingleses insistiam em fazer aquela famosa pausa do chá. Que mané chá, velho? Eu achava que era lenda. É verdade, cara. Que mané chá, vamos gravar. Bom, para a época não existiam computadores muito robustos, né? Então o efeito especial era mais usado, era com miniaturas, os cenários especialmente, o que era visto à distância, os fundos de cena, especialmente do lado de fora da colônia, que a gente tem aquele cenário bem alienígena, e sem stop motion, né? Eu vi algumas fotos da produção, tem aquela nave, né? Aquela navezinha dentro da Sulaco, que são duas, né? Duas unidades. A Dropship. Eu vi a miniatura dela, aquele tanque que eles andam, né? Muito maneiro, também adoro aquele tanque. Muito truque de câmera foi usado. Você falou dos cenários externos. O James Cameron quis que os atores se sentissem dentro do filme a maior quantidade possível. Então, aquelas cenas externas em que eles estão esperando a Dropship chegar, que ela cai, aquilo é uma tela gigante que eles já tinham filmado a queda da miniatura e as explosões, e eles projetam aquilo no estúdio para os atores reagirem. Toda vez que alguém olha por uma janela, não vai ver uma tela verde. Vai ver a projeção que eles já filmaram da tempestade ou tipo assim, para os atores acharem que estão dentro do lugar mesmo. Isso é fascinante, isso não se faz mais hoje. Né? Essa é, como que é? Cinema de raiz. Muito truque de câmera foi usado, né, para você poder multiplicar as coisas. Então, aquelas hiperbáricas, né, aquelas câmeras de animação suspensa, a produção só tinha dinheiro para produzir 4. Mas a gente vê, por conta de truques com o espelho, com a edição do próprio filme, a gente acaba vendo uma dúzia, né, enfileirado ali. E se você prestar muita atenção, quando eles estão levantando, você vê 2 Vasquez. 2 Vasquez? Agora eu vou ter que ver, pô. O compositor foi o James Horner, que já é um nome bem grande, né, na indústria. Foi o compositor da trilha sonora e que ele achou que teria 6 semanas para fazer a música do filme, mas, surpresa, quando ele chegou no estúdio, lá em Inglaterra, ainda estavam filmando. Então ele perdeu 3 semanas fazendo trilhas para as cenas, que depois acabaram sendo completamente refilmadas. Que delícia, né? O caso da cena final da Ripley contra a Rainha Alien, teve que reescrever, basicamente da noite pro dia, porque o filme tinha que ser mandado para os Estados Unidos para distribuição. E tipo, velho, tá chegando a hora, corre com essa bagaça aí. E, assim, o James Horner acabou pegando um rancinho básico do James Cameron,
E eles acabaram trabalhando depois só 11 anos depois em Titanic. Isso é que é recalque, né, minha gente? Misericórdia. Pois é. Eu adoro essas histórias aí que a gente tá contando aqui, a história de restrição, né? Restrição com orçamento e tal, porque nessas horas eu sempre lembro do que o Nicholas Meyer, né, que dirigiu, roteirizou Jornada nas Estrelas 2 e 6, ele sempre falava, arte viceja em restrição. Ele fala, art thrives on restriction. É justamente porque você não tem o tempo e o dinheiro que precisava fazer tudo certinho, 100%, que a coisa sai linda. Quando a gente tá falando do mundo da arte, pelo menos, né? É o se vira nos 30, né? O James Horner falou nos extras do Blu-ray do filme que ele não fez nada do que ele queria em Aliens no Resgate. Que o equipamento que ele tinha para trabalhar tinha 30 anos de idade, que ele teve pouco input do diretor, que passou 2 semanas tentando decidir como seria o barulho do tiro da arma e estava ignorando a trilha sonora. E aí ele fala que eu consegui fazer 80% do que eu queria. E ele foi nomeado pro Oscar de melhor trilha sonora pra esse filme, que foi o primeiro Oscar dele, na verdade, né, cara? Que coisa, né? E o próprio filme, que foi uma correria pra fazer, teve todos aqueles problemas que você citou, Sibila, ele foi nomeado pra outros 6 prêmios da Academia, ganhando 2, além de 8 Saturno e 1 Hugo. Então, a arte viceja em restrição. É o famoso se vira nos 30, meu irmão. Podemos falar agora da grande... Assim, claro que a grande personagem do Aliens é a Ripley. Mas podemos falar da segunda grande personagem da história? Que é aquela rainha Alien fantástica. Cara, aquela cena com as duas é simplesmente uma das melhores coisas que o cinema já fez, sabe? Que é uma das coisas que me encanta no filme. É a cena da luta daquelas duas. Velho, aquilo é fantástico. Fantástico. Então, o que a gente vê no Alien, o Oitavo Passageiro, é só a criatura que é Claude, né, do peito do Kane. A gente não tem ideia de onde vieram aqueles ovos, o que aquela nave está fazendo ali, a gente não tem ideia de nada. O segundo filme também não nos dá uma ideia do que aquela nave está fazendo ali, mas ela nos dá uma resposta de como que aqueles ovos são botados, né? Como que ele brota de algum lugar? Não, nós temos a rainha, que foi uma ideia do próprio James Cameron, né? De criar uma rainha, de criar uma origem para aqueles ovos, e que os aliens agem como se fosse uma colmeia mesmo, protegendo a sua rainha. Tanto que ela está bem fundo, né, na unidade de processadora de atmosfera, né? Eles estão bem fundo ali no terceiro subnível, né? A gente vê os fuzileiros coloniais descendo até o terceiro subnível, bem escondido mesmo, que é para proteger a colôniazinha deles ali, né? A colmeia dele, a colônia deles. Dali, desse ponto em diante, histórias em quadrinho, videogames, em livros, praticamente tudo que foi feito dentro do universo Alien tem muita referência deste segundo filme. Então, essa rainha, ela tem quase 4,5 metros de altura. Era um boneco tão grande que ela não conseguia ficar em pé. Precisava de... Se eu não me engano, o James Cameron comenta que precisava de um guindaste para manter o eixo da rainha, né, de pé. Porque ela tem um puta de um cabeção, né? Aquela testa imensa que ela tem, só aquilo já deve ter mais de 1 metro, né? Aquela testa. Dentro dela tinham 2 caras para mexer os braços e mais 16 fulano controlando os movimentos dela. Então ela fica de pé apoiada num guindaste e você tinha um movimento combinado entre equipamento hidráulico, cabos, bastões e os mano ali mexendo, coordenando a ação dela. Tudo que foi capturado em câmera foi feito efeito prático. Não houve efeitos especiais na pós-produção. Então, olha que esforço combinado para você fazer aquele bicho se mover, né? Não à toa o filme ganhou o Oscar de melhor efeito especial. Pode até parecer para nós hoje, tão acostumados, né, com os grandiosos efeitos especiais dos filmes da Marvel e etc. Para nós pode parecer uma coisa, não sei, provinciana, uma coisa mal feita, mas pensa para a época, 1985, 86, pensa o avanço que aquilo causou, o espanto que aquilo não deve ter causado para dar um Oscar para ele. Não foi fácil, né? Tudo que podia ser real foi feito na frente da câmera. Então a empilhadeira da Ripley realmente foi filmada com a Sigourney Weaver dentro. Cenas incríveis, né? Ela dentro daquela empilhadeira. Aquele tanque que a gente vê os fuzileiros, né? Toda a equipe entrando, que é o APC. Como é que é mesmo, Marcelo? Armored Personal Carrier, é isso? Carregador de pessoas armadas. Armadurado. Ele realmente funcionava. Ele foi construído em cima de um rebocador de avião.
Inclusive, as armas dos fuzileiros coloniais também funcionavam, obviamente que carregadas de festim, né? Porém, o festim, se você não souber manusear, o festim também machuca. Já teve gente machucada e inclusive morreu por causa de festim. E o famoso lança-chamas, né? Como é que é? 7 metros o jato? O jato chegava até 7 metros de distância. Mano, eu preciso absurdo. de um desse, cara. Você consegue ver, tem uma cena, porque assim, mesmo eles tirando o lastro, porque esses rebocadores de avião têm um lastro, para eles ficarem com tipo 55 toneladas, sabe? Para eles conseguirem, eles empurrar o avião e não o avião empurrar eles, né? Mesmo eles arrancando tudo, ele ainda ficou, acho que com 25 toneladas. Nossa! Então ele não parava, porque ele funcionava. E tem uma cena, aquela cena em que a Ripley assume e sai atropelando tudo. Tem uma destruição, tem uma cena de destruição ali que se você observar, sabe aquelas cenas em que o carro vai chegando na câmera e corta pra outra cena? Parece assim, nossa, você acertou o cameraman. Aquela câmera foi destruída por aquele carro. Meu Deus! Ele não parou. Que preju, cara! Sensacional! Eu acho que tudo isso tudo que a gente tá falando até agora contribuiu pro filme ser muito bom. Maravilhoso. Eu arrisco dizer que é um dos melhores filmes da década dos anos 80, cara. Eu também acho, não, sinceridade, eu acho. Ele é um dos top, assim. Não, sério mesmo, eu acho. Agora, eu quero saber uma coisa de você, Sibila. Como é que você vê essa coisa típica do James Cameron de fazer as suas protagonistas mulheres serem mulheres fortes e mais capazes que os babacas em volta delas? Quer dizer, o único homem que não ignora, não diminui ou não subestima a Ripley no filme não é nem homem, né? É o robô. O Bishop e o Hicks, né? O Hicks respeita muito a Ripley. Verdade, no final ele respeita ela, ele ensina ela a usar a arma, e ele assim, ele não trata ela como inferior, né, ele trata ela ali de igual para igual. Tá certo que tinha um certo tesãozinho rolando ali, né, mas quem não ia no Hicks? Porra, até eu ia, né? E voltava, misericórdia. Então, o James Cameron, ele devia ficar calado quanto a personagens femininas fortes. Ele andou falando umas bobagens a respeito da Mulher Maravilha que eu queria socar, sabe? Queria socar mesmo. Ele disse que ela era objetificada, que as personagens dele... Basicamente ele diz isso, que a Mulher Maravilha mostra muita pele, ela era muito objetificada, então ela não era empoderada. Empoderada mesmo é a Sarah Connor. Filho! A impressão que eu tenho é porque as mulheres dele são masculinizadas, e uma coisa legal da Mulher Maravilha, pelo menos pra mim, é que ela consegue ser poderosa, ainda assim sendo feminina, né? Ainda, tipo assim, ela ainda faz a unha, não quer dizer que ela tem que virar um cara. Isso. Exatamente. Você não precisa perder essa coisa da feminilidade. A gente pode discutir construção de feminilidade aqui um programa inteiro. Mas ela não precisou deixar de lado. Ela é porradeira, ela senta o cacete, ela é forte pra caramba, mas você olha pra ela e você vê claramente que ela é feminina, ela veio de uma ilha só com mulheres, então ela tem uma construção de mundo diferente de um mundo masculino, que é quando ela entra em Londres, ela fala, isso aqui que é Londres é horrível, e o Steve fala, não é pra todo mundo. Então a visão dela é totalmente diferente de um mundo que nós sabemos é construído para o masculino, né? A Ripley, eu acho que ela teve muita sorte de ser bem trabalhada pelos roteiristas desde do Oitavo Passageiro, ela foi bem trabalhada em Aliens, ela, no sentido de construção de personagem, os roteiros trabalharam bem com a Ripley. Mas o James Cameron cagou com Sarah Connor. Não tem desculpa ele ter feito uma mulher como Sarah, entendeu? Ele trabalhou bem a Ripley, ele trabalhou bem aquela do Segredo do Abismo, trabalhou bem com ela, mas assim, ele achar que Sarah Connor é melhor do que a Mulher Maravilha porque a Sarah não mostra a pele. Hello, e aquela cena de sexo no Exterminador do Futuro? Em que você vê os peitinhos dela? Precisava daquilo? Outra coisa, Sarah Connor é um útero ambulante nos 2 filmes, o 1 e o 2 do Exterminador do Futuro. Ela só serve para aquilo, ela só vai parir o líder da resistência. Toda a construção psíquica, toda a identidade da Sarah é em favor do John. Isso a gente vê no 2º filme, em que ela chama o John para perto quando eles estão no carro fugindo do hospital psiquiátrico, né? Ela não abraça o filho, ela procura por um buraco de bala. Você é muito mais importante do que eu. Oi, peraí, querida. Não,
ele só existe por sua causa. E ele vai me dizer que isso é mais empoderador do que a Mulher Maravilha? Entendeu? O James Cameron tem um jeito de escrever protagonistas femininas de filmes de ação, que eu acho que é perfeitamente válido. Eu gosto dessa apropriação pelo feminino da masculinidade. Essa ideia de que masculinidade não é coisa só de homem com pinto. Você pode ser... Qualquer pessoa pode ser super masculina. Assim como uma coisa que é muito mais difícil ser aceito na nossa sociedade, o oposto, né? Você pode ter homens afeminados, que é até um palavrão, né? Você ofende a pessoa quando você fala um negócio desse. O que é mais uma evidência de como a masculinidade, como a sexualidade masculina é frágilzinha, né? Muito. Mas enfim, é o jeito que o James Cameron tem para escrever protagonistas. São mulheres que se apropriam de conceitos característicos do masculino, que a nossa sociedade arbitrariamente considera masculino. Perfeitamente válido, eu gosto. Mas não é o único jeito, né, cara? Não é o único jeito. Aqui entra uma coisa que a gente discutiu na Jornada Nerd lá no Sesc, em Bauru. Tava eu e a Rebeca, do Nebula. A gente tava comentando justamente sobre isso. A gente tem muita visão masculina do feminino. Muito homem escrevendo sobre mulher. A gente precisa de visões femininas feitas por mulheres, como foi Mulher Maravilha, né? Eu acho que a gente sente falta disso. Heroínas de ação que de fato sejam construídas por outras mulheres, porque bem ou mal, um cara, ele nunca vai saber escrever uma personagem feminina. Um livro, um roteiro, um filme, ele nunca vai ser 100% inclusivo, representativo de algo ou de alguém. Nunca. Eu jamais vou conseguir... Só pra deixar claro para quem tá ouvindo isso, não é que a Sibila tá dizendo que é uma impossibilidade genética, é porque a nossa sociedade vê o homem como padrão. Exatamente. Então você cresce sem conhecer o outro, né? Um negro consegue... Eu discuti isso no Perder a Máscara uma vez. Um negro consegue escrever um personagem branco, porque o mundo em que ele cresceu, os brancos são os protagonistas. Então ele tá acostumado com aquela cultura. A recíproca não é verdadeira, né? Você tenta escrever quantas boas ideias foram desastrosas, como o gibi do Mark Waid, eu acho. Que ele fez uma adaptação de Strange Fruit, que é uma música, né? Sobre violência contra os negros no Sul. Aquele gibi foi um desastre. Ele tentou, cara, mas ele não tá inserido nessa cultura. Ele não foi criado conhecendo essa cultura, então fez merda. Então, assim, quando a gente diz que nunca vai ser 100% inclusiva, é porque a gente não vive a vida do outro. Então você nunca vai conhecer 100%. Mas você tem o dever, a obrigação de fazer o mais próximo possível. Sem estereótipo, sem exagerar. Se você tem um desconhecimento de algo, vai atrás, pergunta, pesquisa, conversa. Mas o James Cameron, ele tem essa coisa de achar que, eu fiz Sarah Connor, eu sou foda. Não, filho, peraí. Sarah Connor tem problema. Vários. Que Ripley, por exemplo, não tem. Uhum. Ripley muito bem construída. Ele conseguiu fazer um roteiro com a Ripley muito bem feita, né? A Ripley, ela não é definida pelo papel da maternidade. Ela é uma mulher, ela é uma oficial de voo, que por acaso também é mãe. Você percebe a diferença para Sarah Connor? Uhum. Então é essa diferença que me incomoda, porque antes daquela mãe, antes da Sarah ser a mãe, existia uma mulher ali. Cadê? Ela some. A Sarah desaparece, fica só a mãe. A Sarah, a pessoa, o indivíduo, some. Por algum caralho, ele acha que isso é empoderador. Então a minha crítica a ele é essa. Ele faz ótimos filmes, eu amo a Ripley do Aliens, mas ele, pega a bola e baixa. É isso que ele tinha que fazer. Porque a Patty Jenkins fez um puta de um trabalho com a Mulher Maravilha. Que eu acho que se fosse um homem dirigindo Mulher Maravilha, não teria o impacto que ele teve. Nenhum. Então, assim, James, você já foi melhor, sabe? Beleza, algo mais a acrescentar ou podemos encerrar esse episódio? Dar essa missão como cumprida? Aliens... Aliens o Resgate. Cumprimos essa missão e saímos vivos, hein? Saímos vivos da colônia, hein? Onde é que a gente vai cair no próximo episódio? Bom, esse foi o episódio do Holodeck sobre Aliens, o Resgate, o filme. O retorno. Obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente pela internet, a gente pode ser encontrado nos nossos blogs. Eu tô em marceloferrer.com, eu voltei escrevendo noticias.terceiraterra.com também, e a Sibila tá em momentumsaga.com. O que tem de mais essa semana no seu blog, Sibila? Bom, o blog tem tido 3 resenhas semanais, eu tenho que dar conta, né, de tanto livro, e sempre tem textos opinativos. Essa semana provavelmente vai sair um texto sobre Star Trek Discovery. Eu terminei de assistir, você já deve ter assistido também o último episódio? Não, eu tô esperando a Luciana chegar. Ela então, chega dia 28. Então não leia o texto da segunda-feira, tá? Uhum. Porque vai ter
Spoiler, não assista, não leia. Saiu resenha hoje, a gente tá gravando numa sexta, né? Então já tem resenhas disponíveis, é só você ir lá, deixa um comentário, me siga no Twitter, que eu também tô por lá. Se você quiser entrar em contato com a Capitã para contratar para trabalhos, para shows, para eventos, casamentos, funerais, é só você deixar é só você entrar na página de contato e deixar um recadinho para mim ali. E você encontra os links porque comentamos nesse episódio em terceiraterra.com/holodeck, onde também tem algumas sugestões de livros da Amazon, do Book Depository e filmes na Saraiva. Eu vou colocar link para os boxes que a gente usou como fonte para fazer esse episódio, tanto em DVD quanto em Blu-ray, se eu achar, porque teve uma época que não tava dando pra achar os Blu-rays. Eu queria tanto essas caixinhas dos DVDs. Eu só tenho Aliens, o Resgate. O Holodeck está disponível no iTunes, no Google Podcasts e também no Spotify. Se você nos ouve através de um destes serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas, quem sabe até deixar uma resenha lá. Quanto mais avaliações nós tivermos, maior é a chance de aparecermos em destaque quando alguém procurar algo de ficção científica para ouvir. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck e da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright que pertencem aos seus respectivos criadores e a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Falando no contrato da BMI, o padrinho da Terceira Terra está de volta em padrim.terceiraterra.com pra gente continuar mantendo a Terceira Terra no ar do jeito que tá, podendo usar todas essas músicas caras. Eu preciso da colaboração dos ouvintes. Qualquer valor que você puder, R$1, R$5, R$10, pra gente poder pagar no final do ano, ao invés de ficar aquele desespero que ficou ano passado, eu já tô fazendo isso bem antes, pra gente poder pagar a licença da BMI e poder continuar usando música na Terceira Terra toda. E em troca, você recebe extras de episódios, de 1 a 5 minutos de episódios, quando o pessoal consegue produzir adiantado para mim. Mas o objetivo é a gente conseguir manter a Terceira Terra no ar. Muito obrigado se puder colaborar, se não puder também, muito obrigado por ouvir. E computador, encerrar o programa.